Diário Materno está aqui com a doutora Carolina, ela é oftalmologista e a gente vai falar de um assunto bem sério que às vezes a gente não leva a sério, né, doutora? Então eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente qual a idade correta de procurar um oftalmo, se existe algum sinal, se a criança apresenta algum sinal de que ela está precisando. Bom, a sociedade mesmo, o próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia recomenda que todas as crianças passem por uma avaliação oftalmológica no primeiro ano de vida, até o primeiro ano de vida. Isso de uma forma ideal, né? Por quê? Porque a criança até um ano de vida, ela não consegue referir nenhum sintoma, como baixa visão, dor de cabeça, né? Ela não fala, ela não consegue se expressar. E nem a mãe vai conseguir perceber. Exatamente. Alguns sinais até ficam mais evidentes e esses é quase que impossível que a mãe acabe não procurando, como quando o olhinho está mais azulado, a córnea, né, que é a parte transparente do olho, acaba ficando opaca, ou a criança tem movimentos do olho meio repetitivos, ou quando a mãe percebe um olho muito diferente do outro, ou a criança que não fixa o olhar. Então, alguns sinais, né, uma mãe, um pai atentos, eles acabam fazendo a procura. Ou às vezes até a criança anda muito irritada, não sabe porque pode ser uma dor de cabeça, ou tu falou de fixar o olhar. Tem gente que pode confundir com outros. Sim, até autismo e outras situações. E às vezes a criança não tem nada daquilo, ela só tem um problema de visão. Exato. Então, assim, né? Então, vamos dizer, uma criança está super bem, super saudável, você não percebeu nenhum sinal, nada, nenhum sintoma que preocupasse. Mesmo assim, idealmente, até o primeiro ano de vida. Uma rotina, né? Uma rotina, isso. E o que se faz nessa consulta, né? De um bebezinho, por exemplo? A gente tem algumas formas de detectar se a criança fixa o olhar, se ela tem preferência por enxergar com algum dos olhos, por apresentar baixa visão no outro. A gente dilata a pupila, faz o exame do fundo de olho, se está tudo normal, se não existe nenhuma lesão, se ela não tem uma catarata congênita. Então, esses problemas assim mais graves, eles são detectados porque nós temos condições de examinar, mesmo sem a criança falar ou testar a visão dela, né? Então, ok. Depois disso, a gente orienta uma consulta em idade pré-escolar para avaliar realmente se a criança tem algum problema de grau, né? Algumas vezes, geralmente depois dos 2 aninhos, né? O pai e a mãe já podem estar marcando. A maioria dos pacientes acaba indo com 3, 4 anos, mas eu acho que quanto antes melhor, porque se realmente existe um problema de grau nessa criança, ou estrabismo, ou alguma situação, nós temos bastante tempo para corrigir e evitar que ela venha a ter algum problema futuro, mais grave. Então a gente pode evitar, quanto antes, buscar um profissional, pode evitar problemas futuros que tu estava me falando, que pode acontecer até de serem irreversíveis, né? Exato. Qual que é o maior problema, o maior medo, né, que a gente tem com relação às crianças que acabam não fazendo essa avaliação? Algumas crianças, por ter o grau mais alto, elas nunca enxergaram bem. Então elas também não sabem dizer para o pai e para a mãe que não está enxergando bem. Porque elas não têm referencial, né? Ou às vezes até tem um olhinho que não está enxergando bem, mas ela nunca enxergou com aquele olho. Então para ela o mundo vem da visão de um olho só, ela não tem essa percepção. Então quando isso acontece, né, de repente de ela ter algum problema, um estrabismo, um grau alto, que não foi corrigido até os 7, 8 anos de idade, se desenvolve o que nós chamamos de ambliopia ou cegueira cortical. O que quer dizer isso? Quer dizer que o cérebro não se desenvolveu adequadamente, a região visual do cérebro, para que ela tenha uma visão boa. Gente, e aí, olha o que pode causar? Pode causar danos cerebrais. Cegueira, né? A gente chama até de cegueira porque uma baixa visão muito importante é uma cegueira funcional. Que se tratada lá no começo poderia ter, né? Então acho assim bem legal, né? Claro, o pediatra tem um papel muito importante nessa orientação. Mas se a mãe se comunicar com o pediatra, é isso que a gente, às vezes a gente acha, ai, não vou ser chata se eu falar tudo pro pediatra, mas se tu não falar, mas o pediatra não vai saber. Né? Exato, Alguns têm ali aquela rotina de encaminhar sempre, alguns acabam não encaminhando por não receber nenhuma queixa nesse sentido. Eu falo que a melhor coisa que a gente tem que fazer, que é o que a gente faz, que eles fazem lá na Itália,
um caderninho. O bebê, desde que ele nasce, ele já tem aquele caderno, que é como se chamasse o livro da vida dele. Então ali a mãezinha anota tudo que ela percebeu de diferente com a criança e ela entrega para o pediatra. Às vezes ela não precisa nem falar, já está tudo anotado e tem um espaço dela que ele vai ler. Então eu acho isso muito importante, que as mães aqui até podem pegar um caderninho e vai anotando para não esquecer, eu né? Eu também sou mãe e médica e mesmo assim, antes da consulta pediatra, eu anotava até no celular das notas ali. Falar isso, perguntar aquilo, fazer aquilo, perguntar sobre isso, porque chega na hora, ela vai fazendo as perguntas, conduzindo a consulta. A gente acaba mudando o foco e esquece de falar alguma coisa que poderia ser tão importante. E eu acho assim que é mais nesse sentido, né? Até a gente estava conversando antes que ontem, né, dia 10 de outubro, é o Dia Mundial da Visão. Então a OMS lançou um relatório no dia 9 falando que existem no mundo cerca de 2 bilhões de pessoas cegas. Nossa, e a gente, né? E que desses 2 bilhões, eles estimam, né, por esse relatório, que 1 bilhão poderia não ser cego, poderia ter sido revertido. E dentro desse grupo, uma grande parte são crianças que não foram tratadas de miopia, hipermetropia e astigmatismo até os 7 anos de idade. Então isso é um problema até de saúde pública, né? Isso que eu ia perguntar. E as mães que não têm condições de pagar uma consulta particular, vão encontrar esse serviço? Sim, a consulta oftalmológica pelo SUS, ela tem a parte pediátrica, né, da oftalmopediatria, e o oftalmologista geral, em crianças que não têm problemas tão específicos, né, que precisa ser um oftalmopediatra, síndromes, estrabismos, casos mais graves, acaba indo para o especialista. Mas assim, os casos mais rotineiros, como óculos, né, principalmente, são tratados pelo oftalmologista geral, que é a maioria, a porta de entrada do SUS, vamos dizer, dentro da oftalmologia, né? Então, claro, cada cidade tem a sua forma de encaminhamento para o paciente chegar lá. Mas sim, mas basta se informar e busca, porque muita gente deixa de fazer isso, não tem condições de pagar um oftalmologista. Sim. Então procurem se informar, mas não deixem seus filhos sem auxílio, né? Exato, eu acho que isso, porque realmente nesse quesito, né, é difícil a criança que refere baixa visão. Eles podem falar de dor de cabeça, né, dor de cabeça, mas aí ele já está mais ou menos em idade ali entre os 5, 6, 7 anos de idade, daí a gente tem pouco tempo para agir. Às vezes até fica pensando, será que ele está com sinusite, será que está gripado, está sempre com dor de cabeça? Né? Eu já escutei mãezinha dizendo que está com tanta dor de cabeça, porque eu já vi, porque tu ficou muito tempo no celular, vou te cortar o celular, mas não é, pode ser, Sim, pode, claro, né, mas sempre é bom ver se não existe nenhuma causa orgânica ali para isso e depois você vai para as outras causas, né, que pode ser realmente. Bom, doutora, uma dica que tu dá para as mães, assim, cuidados, né, com a visão, existem cuidados que a gente pode tomar com a visão que são importantes? Bom, assim, o que se orienta bastante hoje em dia, né, que muitas mães perguntam no consultório com relação a celular e tablets. É a maior preocupação. Né? Então, assim, o que se recomenda, né, até a Sociedade Brasileira de Pediatria, o próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia recomendam que não passe de 1 hora por dia, né, isso dividido no máximo. E tem, né, até eu me recordo assim de cabeça, porque são critérios dependendo da idade e tudo mais, sabe? Faz diferença a televisão e o celular? Alguma menos pior? Faz, porque qual que é o problema para a visão, tá? O problema para a visão do celular é o estímulo à visão de perto, tá? Porque o que acontece quando a gente está forçando para ver de perto, né? O nosso olho faz toda uma acomodação ali do foco para a gente poder enxergar de pertinho. E isso, alguns estudos mostram que está relacionado ao aumento da miopia, principalmente aquelas altas miopias, aqueles graus bem altos. Então, eles estão relacionados à visão de perto, né? Isso já tem muitos estudos que mostram. E além disso, a baixa exposição à luz solar, porque hoje em dia as brincadeiras são dentro de casa, são mais videogames e celulares, televisão,
Porque hoje em dia não é mais como era antigamente, que a criança podia brincar na rua, A nem gente todo... estava sempre na rua, né? Exato. Nem todo prédio, nem todo condomínio, nem todo mundo tem acesso a ficar brincando. Só quando a gente estava de castigo, eu me lembro, de caso contrário a gente estava na rua. O tempo inteiro Até fora. porque não existiam tantos apartamentos, a maioria das pessoas Era moravam casa. em casa, então estava sempre Brincava na no rua, quintal, na rua, literalmente. literalmente na rua. E hoje em dia não dá. Não dá, Não tem como. não tem como, mas a gente tem que sempre dar um jeitinho, se esforçar. Leva a criança para dar uma volta de bicicleta, né? Para brincar um pouco, dá para dar um jeito. Sim, mas o importante, claro. E é bem isso. Então essas duas coisas a gente recomenda, né, das crianças, realmente restringir o tempo que a criança fica com esses dispositivos que exigem muita visão de perto. Por quê? Porque em idade escolar, ela já vai ter que usar a visão de perto dela muito na escola. Então a gente pode evitar. Exato. Né? Então, assim, até a recomendação para crianças que estão em idade escolar é uma coisa que fala, todos os costumes a gente tem que dar sempre pensar muito bem, que eles sempre têm um fundo ali de muita ciência por trás. E como que é a rotina da escola, né? A criança chega, ela vai brincar no pátio, ela vai brincar no quintal. Ela brinca ali uma meia hora, depois bate o sino e ela vai para aula. Isso é super saudável. Porque ela está tendo meia hora de exposição solar, para depois ela vai usar um monte a visão dela de perto. Então isso é super legal, sabe? E existe assim alguma vitamina, algum alimento que melhore a visão? Porque bastante bem mito, é muito mito, da cenoura, tudo claro, vitamina A maravilhoso. A formiga no açúcar. Quem nunca escutou, né? A vitamina A, a gente sabe que é muito importante para as células da retina, mas numa alimentação boa, balanceada, eu nem estou falando assim aquela coisa muito corretíssima, mas com as vitaminas das frutas, dos legumes, das verduras que a gente come, é o suficiente, a gente não recomenda nenhuma suplementação. Né? Uma alimentação sempre... Uma alimentação saudável, claro. Vai trabalhar em harmonia com colorida, né? Mas aí até a própria Gabriele pode orientar melhor. Eu até estava brincando com a minha mãe hoje assim, mãe, eu acho que daqui a pouco eu vou precisar do patrocínio de uma verdureira, porque o meu filho não dá tempo nem, sabe, de enfeitar a fruteira, mas eu adoro isso, né? Claro. Mas ele acorda de manhã, hoje de manhã ele comeu morango, laranja, maçã e pera. Nossa, tá bom, não precisa E ele não quer bolacha, ele não quer pão de manhã. É fruta. E sempre depois do almoço, fruta. Antes de dormir, fruta. Pra ele, assim, pode faltar o que for em casa, menos a fruta e a verdura. E a fruta é vitamina pura, né? Muito bom, muito legal. Só que infelizmente não é toda criança que gosta, né? Claro, então é bem isso, que não se torne também mais um sacrifício tanto grande que os pais fazem, mas sempre tentando que a alimentação seja colorida, seja balanceada. A gente não pode obrigar as crianças, até no programa da semana passada a gente falou isso com uma Janaína, que ela não trabalha com cardápio, ela prepara os pais, ela educa os pais de como apresentar os alimentos aos filhos. É um trabalho muito bacana. Então, vocês podem voltar aqui no YouTube e encontrar o programa com a doutora Janaína, que vocês também vão esclarecer muitas dúvidas sobre isso. É isso, né? Assim, acho que para criança, realmente, quanto mais eles forem crianças, a gente sempre sabe que é o melhor. É o melhor. Né? Amor, muito amor, né? E cuidado, né? Tá sempre muito atento, sempre atento mesmo. Doutora, tem um recadinho para as mães, tipo de mãe para mãe? Eu digo assim, que não deixe de cuidar dessa parte da saúde ocular do seu filho, porque eu recebo muitas mães que por desconhecimento mesmo, nunca por falta de amor, mas por desconhecimento, acabaram privando, né, o filho de um óculos que poderia ter feito toda a diferença para a vida futura dele, limitar às vezes o futuro de uma pessoa por uma baixa visão. A gente que convive falta com isso de informação, né? A criança, né, a pessoa quer ser alguma coisa e não pode ser, às vezes nem dirigir porque não tem uma boa visão, né? Então, assim, fique atento, porque a infância é o período onde a gente tem mais chance de corrigir os problemas. Todos né? os problemas, né? Então, informação. Por isso a gente criou também aqui o Doce Diário Materno, foi essa a inspiração, pra gente não estar sempre procurando. Eu sempre procurava ajuda no Google, então aqui a gente responde as dúvidas das mãezinhas
mas através dos Acho que profissionais. porque A o Google informação assusta, correta, o Google assusta, então a gente passa a informação como ela tem que ser. Exato. Muito obrigada, doutora Carolina. Obrigada. Sempre que possível, a doutora Carolina vai estar com a gente aqui no Doce Vamos Diário falar sobre Matéria. outros assuntos. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem me mandar por WhatsApp ou por e-mail, que a gente vai entrar em contato com a doutora Carolina. Quando ela estiver disponível, eu tenho certeza que ela vai responder. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Hoje, o Doce Diário Materno está aqui com a psiquiatra, a doutora Tereza Scheidauer. Eu vou deixar para ela pronunciar porque é um pouco complicado. Ela tá ali com o doutor Juliano. Bom, doutora Tereza, hoje a gente está aqui para abordar um assunto complicado, que é o autismo. E eu queria que tu falasse, né, em poucas assim, palavras, os primeiros sintomas assim, do autismo. Se dá para identificar desde o bebezinho? Como é que funciona? O autismo é uma doença, assim, no caso não seria, enfim, uma doença, mas sim uma síndrome, né, um conjunto de sintomas. Ele é bem complexo, quanto menos idade a criança tem, né, pra gente poder fazer esse diagnóstico. É mais fácil quanto mais novo, mais fácil? Não. Quanto mais jovem, mais complexo, assim, pra gente fazer. Entendi. Porque a criança demonstra menos, né, por exemplo, uma criança que está amamentando, ela tem pouca resposta ao mundo externo, então, mas tem alguns sinais, né? A gente espera que uma criança com 2 meses, ela encare a mãe, faça um contato O olhar, visual, né? e a Eu lembro quando meu amamentação. filho amamentava, ele me olhava assim, tipo, você tá aí? Sim, eles gostam, né? Às vezes mais jovem tem a questão de ficar olhando para o mamilo, depois passa para os olhos da mãe. E isso é uma questão até evolutiva, porque muitos animais, por exemplo, os quadrúpedes, eles não encaram, né, a cria quando amamentam, mas a gente, até por questões de desenvolvimento de lobo frontal, enfim, a gente tem essa questão social muito desenvolvida, que é uma característica do ser humano. E isso é uma coisa que falta. Então, uma criança, a gente vai observando, né? Por exemplo, eu fiz uma especialização na Unifesp e os professores diziam assim que tranquilamente um psiquiatra infantil poderia fazer um diagnóstico de autismo antes dos 6 meses. Porque eu li uma matéria, não sei onde foi, que a criança com autismo, ela tem um problema que às vezes ela fica com a língua pra fora. Isso é verdade? É que assim, a gente tem que desmistificar a questão que o autismo tem uma cara, né? O autismo não tem esse cara. que é o problema. Hoje em dia, colocaram uma cara pro autismo. A criança não fala, é autista. Sim, ou a criança tem para ter autismo, às vezes até médicos acham que tem que ter sintomas físicos, né? Tipo, ter uma síndrome ou ter uma paralisia. Isso não é conseguir verdade, caminhar. né? Não, a questão do autismo é totalmente comportamental e muitos pacientes com autismo, eles não têm alteração nenhuma no corpo, enfim, são totalmente normais. Claro que temos síndromes como síndrome de Down, que todo mundo reconhece, que é muito comum ter autismo, né? Essa comorbidade. Acontece da síndrome de Down vir acompanhada com o autismo? Sim, sim. Por isso que a gente vê uns mais desenvolvidos, outros não. Também. Então tem todas essas questões, né? Especificações da questão tem problemas cardíacos, né? Tem atrasos cognitivos mais graves ou não. Mas o autismo não teria assim, olhei a criança autista parada e sei que ela é ou não é autista. Não é assim, né? Não. Então, se existe uma língua para fora, pode ser talvez, se isso seja isolado. Uma característica isolada daquela criança, né? Aí tem que ver se esse é um sintoma isolado ou tem outros sintomas que caracterizam uma síndrome genética, por exemplo. Porque no Down, a criança pode ter hiperglicemia, que a gente chama. Mas se é uma criança que tem, enfim, tem que avaliar bem, né? E doutora, em que idade assim é possível mesmo identificar o autismo? Mais ou menos em que idade? Que tu pode fechar um diagnóstico? A questão também do fechar o diagnóstico hoje está mudando, porque hoje a gente fala de transtorno do espectro autista, né? O TEA. Né? Então, mas aqui a gente está falando de autismo como se fosse o TEA. No DSM-5, né, em 2013 foi lançado, mudou. E antes a gente tinha tipos, síndrome de Asperger, isso não tem mais, né? E então, assim, a criança... O que me perguntou mais? Se tem uma idade para fechar o diagnóstico. Então, assim, a orientação é que tem que aparecer antes dos 3 anos. Então, até os 3 anos a gente tem que fazer isso. Só que a gente sabe que nessa idade o autismo ele não piora. Tem muitas mães que têm medo, meu filho vai ficar cada vez pior. Não. Ele pode estacionar,
Mas com tratamento adequado, multiprofissional, ele vai cada vez mais, essa criança vai desenvolvendo áreas cerebrais, né? Que antes estavam, enfim, não atrofiadas, mas pouco desenvolvidas, considerando uma criança normotípica, né? Que a gente também não usa o termo normal, hoje em dia são normotípicas. Então, essa criança, ela vai ao longo do tempo, talvez, não preencher tantos critérios, assim, pro autismo. O que a gente faz é falar para os pais, olha, vamos encaminhar vamos ter um olhar de uma fono, vamos ter olhar de uma psicopedagoga e vamos vendo como isso vai se desenvolver. E também tem muita confusão hoje da criança tímida para criança autista, né, Ah, doutora? sim. Na verdade, a criança tímida, geralmente ela é tímida com pessoas estranhas, com as pessoas da família isso é totalmente normal. Totalmente normal. Já a criança autista não, inclusive com a mãe, né? Não diferencia, né? Não diferencia a mãe, se a mãe tá em casa ou não tá, não faz diferença, né? Não, então ao mesmo tempo que a gente pode, existem pistas muito cedo, a gente não... Profissionais bem treinados, trabalham muito com isso, podem fazer o diagnóstico, mas nunca a gente fechar algo assim, nunca vai conseguir fazer algo, né? Ou essa criança que hoje é não verbal, nunca vai, com 2 aninhos, ela nunca vai vir a falar, porque ela é autista. Então essas coisas que Mas existe, doutora, tipo, a criança tem que ter aquele marco, assim, tipo, ela tem que falar até os 3 anos de idade, ou isso não existe? Bom, o pessoal, assim, os profissionais da fono podem falar melhor que eu, mas assim, é considerado que uma criança até 5 anos, principalmente os meninos, que a gente espera que demorem mais. Eles demoram muito mais a falar, né? Que até os 5 anos, se não falar totalmente correto, não existe um problema, né? Mas é óbvio que se depois de 2 anos a criança tem que falar 2, por exemplo, assim, quer papá, né? Se ela não falar nem isso, tem que ver, né? Mas se ela só tiver isso, só esse sintoma isolado, e procura, faz contato visual, quer ficar com outras crianças, quer interagir com a mãe, faz coisas, consegue brincar com outras crianças com o mesmo objetivo, não tem por que a gente pensar no quadro de autismo. Eu sofri com isso com meu filho, porque até os 3 anos ele falava muito pouco, né? E hoje, ele com 4 anos, eu tenho que pedir pra ele, filho, Menos. Inclusive, ele fala 3 línguas, ele acaba confundindo a minha cabeça, porque ele acorda, mamãe, bom dia, bom giorno, good morning. Nossa, filho! E até os 3 anos ele falava pouquíssimo. Então, escutei... É um diagnóstico diferencial, né? Escutei muitas falavam pelas costas que ele podia ser autista por causa disso, só porque ele não falava até os 3 anos. E eu falando com outras mães de meninos, o que tu me falou agora é verdade. Tipo, a menina com 1 ano e meio, 2 anos, ela fala assim, é uma vitrola. E o menino não, mas já é uma característica do homem mesmo, fala bem menos que a mulher, né? E tem a questão cultural, como a gente cria os meninos, enfim. A gente sabe geneticamente os meninos, as bebês são mais frágeis, né? O sexo masculino, mas talvez seja alguma coisa também evolutiva. Mas a gente, assim, um profissional treinado, eu nunca vou dizer para uma mãe que porque o filho não fala que essa criança pode vir a ser autista se tem todos os outros marcos normais. Então tem que ver. A gente tem muita vizinha, às vezes familiar, que vem... Muito comentário maldoso. Hoje em dia tudo é autismo. A criança não fala, é autismo. Ela tem um outro probleminha, ela é um pouco mais tímida, é autista. As pessoas banalizaram demais o autismo, né? Sim, existe um abismo entre timidez e o isolamento social que existe dentro do espectro autista. Um abismo, né? Então é uma mãe que chama com 6 meses o filho e não responde, né? Que a criança nunca sorri com 6 meses. Então, assim... já teria que ter um sorriso social com 2 meses, então mesmo assim com 1 ano, imagina tu chamar teu filho e ele não responder. E nem te procurar. Mas, doutora, eu li também que existe o autismo regressivo, né? Ah, sim. Existe, a questão é assim, existe o transtorno desintegrativo, né, na infância, que é uma criança que tem um desenvolvimento normal até 1, 2 anos e daí começa a perder capacidades que tinham antes. Isso corrobora para uma teoria, que seria tipo da causa, uma das causas, que a gente não sabe o porquê que isso acontece, das podas, né? Se acredita, a gente tem uma poda que seria o quê? O sistema nervoso central, o cérebro, tem uma programação genética para a apoptose, que é um termo que a gente usa quando a célula se mata.
né? Então ela recebe um sinal que ela tem que morrer. E no caso, inclusive em exames, os cérebros dos autistas também são maiores. Então acredita-se que eles não têm isso. Então não existe essa, como é que eu vou dizer assim, essa especificação de neurônios bons ficarem e os ruins saírem. Fica meio que uma confusão. E isso acontece entre 6 e 12 meses e acredita-se que pode ser por conta disso, né? De uma ausência de pólen que a criança começa a desenvolver esses sintomas. Então, um recadinho para as mães, a vizinha não pode diagnosticar teu filho, o YouTube não diagnostica teu filho, nem o Google. Só assusta. O caminho correto é procurar mesmo um especialista, né? E olhar sempre a formação, ver junto às sociedades, tem especialização, enfim, para poder ficar tranquilos, né? Mas qual a característica marcante, assim, doutora, que a mãe não precisa procurar ajuda? Uma das características marcantes, assim, algumas. Tipo, não, chegou, tem que pedir ajuda. Antes de 1 aninho, é a questão social. Nessa busca, né? Por exemplo, uma criança até 12 meses, ela vai querer compartilhar coisas contigo. Ela vai, por exemplo, a brincadeira de esconde-esconde, que é um exemplo de compartilhamento, onde tu some e aparece. Também tem a questão do contato visual. Então, ela consegue ter o contato contigo, daí tu esconde, esse contato some. E ela achou, né? Isso. Daí quando fala achou, ela faz o contato novamente. Então, ela não precisa falar, ela tem que fazer o contato visual, é o mais importante, então. Seria uma das características, nesse caso, da questão da sociabilidade. Então, muda o foco e sempre na mãe. A criança autista, ela não tem interesse em outros seres humanos, ela tem interesse em objetos. Então, ela prefere 1000 vezes, às vezes, ficar brincando com uma partezinha da cadeira do que responder a mãe. Então, isso é uma questão que a gente tem que se preocupar. Mas também tem criança que tu vai chamar o bebê e ele não vai te responder porque ele não quer responder. Não é porque ele não vai responder uma vez a mãe que ele é autista também. Sim, né? são situações, às vezes tá de carinho ou ganhou um brinquedo muito legal. E ele tá concentrado, tá focado, é diferente. A criança autista gosta mais da roda da cadeira, ela nem sabe como brincar com um brinquedo normal, né, doutora? Isso que eu ia dizer, às vezes, teu filho não tá olhando pra ti, mas tá brincando adequadamente. Por exemplo, um carrinho é a questão simbólica, né? Imagina que é um carro grande, pequenininho, que é um carro, mas o autista às vezes fica um tempão só na rodinha. Então ele não brinca com o brinquedo com o mesmo objetivo. Ele não cria uma história, né? Mas assim, ele não tem ele não entende o mundo como a gente entende. Então, o carrinho, que a criança normotípica entende que é um carrinho, para ele não tem o mesmo significado e às vezes se interessa por uma rodinha e fica ali. E eu já ouvi também falar, doutora, tipo, porque existem vários tipos de autista. Tem o autismo leve, que ele tem só uma característica. A criança com uma característica, ela é considerada autista? Não, existem 3 pilares, né? Então a questão que a gente está falando mais até 12 meses, né? Mas assim, a criança até 3 anos, existem 3 pilares, que é a questão da comunicação. A gente pode se comunicar. Por exemplo, minha filha tem 10 meses, eu olho, ela já sabe. Ou mais ou menos se eu tô gostando ou se não tô gostando. A criança autista, essa comunicação não verbal também não existe. Entende. Às vezes ela não fala, né? Que a comunicação verbal não desenvolve, mas uma criança pode ter a comunicação não verbal, que seria essa coisa de antecipar. Então, mais ou menos, ela entende o que o outro pode estar pensando, se tá gostando. Tipo, sabe que a mãe tá chateada, só num olhar a criança normal já vai entender, a autista não. Sim, tanto que essa coisa da criança, assim, normotípica, pegar e olhar se pode pros pais, o autista não. Não faz isso, né? Inclusive, ele não, a questão, assim, de almoçar, entender que almoço é hora de todo mundo almoçar, não. Essas normas sociais. É bem difícil na escola também, para os professores entenderem que essa rigidez, que também é outra característica. Então, ela não aceita as regras, né? Não consegue. E a questão, né, do comportamento, né? É um comportamento totalmente disfuncional, inadequado. Entra na sala, numa sala que às vezes tem pacientes que entram, nem me olham, já vão direto no que eles querem, no objeto. Então, no objeto. Né? Então, não tem contato visual, né?
Um contato visual às vezes pode ter, mas é um contato assim, não com algum objetivo pra interagir. Interagir. Ele só o que ele Olha, tem ele interesse, continua né? fazendo o que ele tá fazendo. Porque a criança só, na verdade, só o interesse dele. Tipo, ele chegou aqui e se interessou pelo ar-condicionado, ele vai ficar ali. Uhum, sim, então são 3 pilares, a questão da sociabilidade, a outra questão da comunicação, verbal e não verbal, e o comportamento, assim, que esses dias eu tenho um paciente aqui que ele passou por mim no corredor, ele não aguentou ficar aqui dentro da sala, até porque a hiperatividade é uma das características do comportamento também, e ele passou reto por mim e nem me olhou, daí eu já pensei assim. Mas toda criança autista é hiperativa? Não. Não, tem crianças que não são. Então, Tem assim, criança que tem só hiperatividade e não tem autismo. também, e o TDAH, né, que às vezes dá, também pode atrasar a fala, daí é hiperativo, mas o déficit de hiperatividade é que essa criança é aquela chata, que às vezes assim que tem pessoas que interpretam como se ela quer e fica isso, me diz aquilo, e não tem limites, ela gosta de estar junto com as outras, às vezes com o médico, ela quer sentar assim na cadeira, ela quer Isso é sentar característica do da déficit de criança. atenção e hiperatividade, isso no autismo Não existe. Não. Quando uma criança sai do mundo dela para falar contigo, é porque ela quer te usar como uma ferramenta para alcançar algo que ela E gostaria. já a hiperatividade, a criança quer atenção o tempo inteiro. Às vezes, né? Mas assim, ela procura outras crianças, às vezes até demais. Até né? demais. Então tá, doutora Tereza, é um assunto super interessante. Eu vou conversar aqui com ela. Se ela aceita uma próxima entrevista, a gente vai falar sobre a hiperatividade. Claro, vai ser um prazer, com certeza. Até a próxima, pessoal.